Olá, bom dia. O meu nome é Lucas, eu sou professor de História e na aula de hoje nós iremos aprender sobre o Brasil colônia, os seus períodos e os seus aspectos mais importantes. Em 1500 nós temos a descoberta do Brasil. Esse descobrimento pode ser escrito entre aspas porque, a partir do ponto de vista das populações indígenas, o Brasil não teria sido descoberto pelos portugueses. Já, pelo ponto de vista dos portugueses, o Brasil estaria sendo descoberto por eles, né? Isso é uma grande discussão na historiografia, mas que é uma palavra aceita, questionada, mas ainda aceita. A partir de 1500, ocorre então uma preocupação da coroa portuguesa em manter a tutela dessas terras, né? Em explorar essas terras. A principal função das colônias era gerar riquezas para suas metrópoles. Então a coroa portuguesa, a realeza portuguesa, manda vir ao Brasil, ou ainda não o Brasil, que vai ser chamado de Brasil mais à frente, as primeiras expedições de reconhecimento da costa. Então são aqueles navios portugueses que estão chegando ao litoral brasileiro para descobrir quais riquezas existiam aqui, né, e de que forma poderiam ser exploradas. A partir, então, desse período de 1500 a 1530, a gente pode chamar de período pré-colonial, né? Está dentro de Brasil colônia, mas nós podemos classificá-lo de período pré-colonial porque, nesse momento, apesar de já acontecer algumas expedições, elas não vinham com tanta frequência e não era uma colonização bem estabelecida. Então, eram expedições, né, guarda-costas que vinham ao litoral brasileiro, faziam aí muita extração de pau-brasil, mas ainda assim não estavam definitivamente no solo brasileiro ocupando essas terras. A partir de 1500, quando acontece na América Espanhola já as primeiras descobertas de ouro e principalmente de prata, a coroa portuguesa cria uma preocupação, né, demasiada em também descobrir ouro ou prata nas suas possessões na América. E aí então começam a se estabelecer com maior frequência essa colonização. Então, a partir da divisão das terras, né, entre Espanha e Portugal, feita já pelo Tratado de Tordesilhas, de 1492, as terras brasileiras eram divididas em faixas, né, em lotes, para donatários portugueses. Esses donatários que recebiam as terras brasileiras, eles eram geralmente membros da pequena nobreza portuguesa, ou pessoas, né, ligadas ao exército que já tinham lutado em guerras a favor da coroa portuguesa e foram beneficiados pelo rei. Então, essas terras, elas eram hereditárias. Como que funcionava? O dono delas, né, recebiam as terras, tinha direito de explorá-las e, com isso, contribuir com a colonização. Era uma forma de terceirização da colonização, já que a coroa portuguesa não tinha aí todos os recursos financeiros necessários para estabelecer uma boa colonização, então, no território brasileiro. Quando um donatário morresse, ele poderia, certamente essas terras ficariam para sua esposa ou para os seus filhos, que continuariam, então, o processo de colonização. Dentro das capitanias hereditárias ainda havia uma outra subdivisão, que eram as sesmarias. As sesmarias seriam doadas então para outros, né, poceiros das terras que iriam também colonizá-las. Então era uma terceirização da terceirização, nós podemos dizer dessa forma. Bom, esses donatários de capitania, alguns prosperaram e outros não. Chama-se então a atenção aí da gente duas capitanias que prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, onde hoje corresponde, né, a grande parte do estado de São Paulo. São dois donatários que conseguiram fazer com que suas capitanias prosperassem. As que não prosperaram para esse período, existem vários motivos para isso. Às vezes os conflitos com os indígenas locais, né, pela resistência que eles fizeram para não cederem suas terras.
questões financeiras também. Então, todos esses fatores influenciaram para que algumas prosperassem e outras não. Em sua maioria, elas não prosperaram. A partir de 1538, a gente tem a chegada dos primeiros escravos ao Brasil. São escravos negros trazidos pelo tráfico transatlântico vindo da África. Para esse momento, já existia a utilização também da força da mão de obra do trabalho escravo indígena. Esse trabalho escravo indígena, ele não teve uma grande prosperidade porque as pessoas, né, que compravam os indígenas não pagavam um valor tão alto, visto que eles eram nativos, eles eram daqui, né, das terras brasílicas. E já os escravos, os seres humanos trazidos da África, que foram feitos de escravos, eles eram vindos de outro continente e passava por um processo de compra em que o custo era maior. Então isso gerava uma riqueza maior também, né, para os cofres aí dos mercadores de escravo. Essa foi uma opção, né, da colonização brasileira. Então, juntando aí, nós temos aqui já duas características muito fortes, né? A colonização, então, ela vai usar uma grande porção de terra, né, a mão de obra escrava, e aí soma-se a elas a monocultura, que é a escolha de uma plantação para esse grande espaço de terra. Para os primeiros momentos do Brasil, nós utilizamos a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, então, somada à monocultura e ao grande latifúndio, soma o pilar da colonização brasileira, né? A gente chama de plantation. A partir da escolha do capitão donatário, o rei de Portugal também concedia a ele dois documentos, em especial, a carta de doação e a carta foral. A carta de doação, como o próprio nome já diz, dava posse para aquele capitão donatário, né, daquelas terras, a possibilidade de explorá-las. E a carta foral dizia sobre as suas atribuições como posseiro, como possuidor daquelas terras. Então esses dois documentos são bem válidos a gente lembrar. O capitão donatário, ele não era o dono, ele podia explorar essas terras. E a partir dos recursos que ele levantasse, né, grande parte ele também teria que pagar impostos à coroa portuguesa. Seria para o lucro do capitão e também da coroa portuguesa. Esses capitães também tinham a incumbência de instalar nas capitanias hereditárias engenhos de açúcar, né, e moinhos de água. São aqueles grandes instrumentos para se fazer o fabrico do açúcar, né, vindo então das suas lavouras que esses capitães ali coordenavam, correto? Bom, esse assunto continua na próxima aula e eu espero você por lá. Até mais!